Boa tarde. Meu nome é Marco Dubovski, eu sou gerente executivo de produto na Serasa Experian. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. A ideia é trazer um momento de reflexão aqui com algumas provocações que eu acho que são importantes e válidas de fazer e que refletem muito alguns pontos que eu acredito. Então, eu queria começar, já para esquentar, enquanto eu acredito que ainda outras pessoas vão chegar, mas eu queria... Levanta a mão, por favor, quem concorda com o título dessa palestra. Legal. Agora vamos fazer o inverso. Levanta a mão quem não concorda. O título da palestra, principalmente para o pessoal que está em casa, é Eficiência sem eficácia não serve para nada. Polêmico, um pouquinho polêmico, mas eu acho que muito correto. Reflete muito a realidade. Então, eu vou falar um pouco para vocês que confirmar e mostrar aspectos que sinalizam e confirmam que não adianta nada a gente ser hipereficiente se a gente não for eficaz. Então, acho que, para começar, vale a gente deixar um disclaimer e já nivelar um entendimento aqui de que a gente escuta, naturalmente, falar com muita frequência de projeto e de produto. E, apesar deles serem eventualmente tratados de forma semelhante em alguns contextos, são dois bichos diferentes, não são a mesma coisa. No fim do dia, produto serve para resolver um problema. E um projeto acaba regido aí pelo famoso triângulo de ferro de escopo, prazo e custo. Logo, ele acaba, tem prazo. O produto não acaba. E é importante fazer essa separação porque é muito comum a gente ver projeto sendo chamado ou tratado como se fosse produto, ou tentado, mas o inverso não é muito comum. A gente dificilmente vê um produto tratado como projeto. Até porque, se isso acontecer, ele geralmente falha. E aí eu acho bacana fazer o link com parte do que traz a gente até aqui, que eficiência e eficácia também são dois bichos diferentes. Então, a eficiência, segundo a Teresa Torres, eu dei uma copiada, uma puxada aqui de uma apresentação que ela fez, que é muito legal. Eficiência é sobre fazer a coisa do jeito certo. E eficácia é sobre fazer a coisa certa. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, a gente vai passar um pouquinho por uma história, algumas pequenas histórias ao longo do caminho que confirmam e mostram isso aí para que a gente possa refletir e levar para casa uma forma, não digo diferente de pensar, mas pelo menos algumas reflexões. Eu acho que vai ser rico e, se isso acontecer, eu já fico feliz com o dia de hoje. Acho importante, e eu quero que vocês prestem bastante atenção no que vocês vão ver agora, porque uma das características mais relevantes quando a gente pensa em eficácia, efetivamente, é a simplicidade. E aí eu vou trazer um longo vídeo de 5 segundos, mais ou menos, que resume absurdamente o que é eficácia. Eu espero que o áudio funcione. Prestem atenção. Principalmente o pessoal de casa também. Tá? Eu espero que o áudio chegue para vocês também. Presta atenção, porque é rápido. João, 100 anos, qual que é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer. Certo? João, 100 anos, qual que é o Vou de novo. Vamos lá. segredo para chegar? Deu pausa, ele não está passando para o próximo. João, 100 anos. João, 100 anos. Foi. Ao vivo é sempre complicado. Eu estou passando aqui no play, agora que eu vi, já me entendi aqui com o controle. Eficácia é sobre fazer o que funciona. Não precisa ser complicado, não precisa ser complexo, não precisa ser... não tem muita ciência complexa aí. Desde que você consiga chegar onde você quer, desde que você consiga entregar o valor que você se propõe. E aí eu acho interessante porque a gente fala, mas eficácia, será que é metrificável? Será que dá para conseguir medir de alguma maneira? Dá e dá muito. Eu vou trazer algumas métricas aqui. A gente está em momento de Copa do Mundo, então acho saudável trazer um primeiro exemplo aqui. Essas aqui são as estatísticas do jogo Japão e Espanha, que aconteceu na primeira fase da Copa. A Espanha, hoje, inclusive, foi embora, deu tchau, perdeu para o Marrocos nos pênaltis. Não sei se vocês acompanharam, mas saibam. Perdeu para o Marrocos nos pênaltis, foi 0-0 no tempo normal e na prorrogação. E aqui tem um exemplo legal, um resumo de algumas estatísticas do jogo
Percebam, o Japão ficou 20 minutos dos 90 minutos com a posse de bola. A Espanha ficou 70 nesse jogo. O Japão teve nenhum escanteio, a Espanha teve 2. O Japão chutou 6 vezes durante os 20 minutos que teve com a posse de bola. Até porque você não consegue chutar se você não tiver com a bola no pé. A Espanha chutou 12 vezes, ou seja, 1 a cada 3 minutos no Japão, 1 a cada 6 na Espanha. Enfim, a eficácia, não, melhor, perdão, a eficiência, eu me confundindo. A eficiência, assim, os caras criaram várias chances, fizeram, né, jogadas ensaiadas, né, se prepararam para conseguir, né, estar em campo, ambas as seleções, mas no fim do dia, com todo esse tempo que a Espanha teve, o jogo acabou 2-1 para o Japão. A Espanha teve uma série de indicadores aqui que apontam eficiência, mas ela perdeu o jogo. Será que adianta? Traduzam isso e façam uma transposição disso para o dia a dia da gente. Quantas vezes a gente gasta energia, quantas vezes a gente sai medindo uma renca de coisa, mas não necessariamente aquilo que importa. E tem como, tem jeito. Tem um exemplo do jogo do Brasil aqui também. O Brasil perdeu para Camarões e, enfim, como brasileiro e torcedor, foi triste, mas assim, também é um bom exemplo. A gente foi muito mais eficiente do que Camarões, mas não foi eficaz. Camarões ganhou o jogo. Então, o ponto que importa aqui não é medir por medir. Porque métrica a gente pode criar quantas a gente quiser. E eu tive, num dado momento da minha vida, uma passagem bem bacana. Trabalhei com um cara que falava para mim assim, cara, quando eu fui gerente de planejamento. Ele era meu par, ele falou, cara, se a gente quiser pegar um número e torturar ele direitinho, ele diz para a gente o que a gente quiser. Mas, não necessariamente, ele vai dizer aquilo que precisa ser dito. Então, mais uma vez, ser eficiente, né, torturar o número com talento, né, fazer várias apresentações ou expor números poderosos e tal, não necessariamente garantem o que a gente precisa. Então, assim, a gente vê muito comumente hoje nas organizações, eu não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu comigo várias vezes, que a gente vê as empresas definindo uma porrada de indicador, um monte de indicador, chamando um monte de coisa de KPI, fazendo dashboards hipercomplexos e se perdendo no meio de tanta medição. Porque, no fim das contas, né, o K do KPI não é K à toa, é que precisa ser chave, precisa ser importante. E se você mede 200 coisas, você não está medindo nada, você não tem foco direito, você não necessariamente está se aproximando do que você precisa. Você pode estar sendo super eficiente, mas está medindo a coisa errada. Ou está medindo mais coisas do que você precisa. Eu vou trazer um exemplo aqui interessante, é uma historinha, que ajuda muito na perspectiva de produto, quem é produteiro sabe. É uma analogia muito bacana do Rafael Sabag, da K21, que fala sobre o farmacêutico e o médico. Vamos falar de João. Né? João, ele está com dor no dedinho do pé. Não é uma dor genérica, é uma dor específica no dedinho do pé. Ele já teve dor antes e tomou aspirina e a dor passou. Ele falou, pô, legal, vou na farmácia, meu pé está doendo, vou comprar aspirina também, vou ser feliz. Chega ele na farmácia, o farmacêutico aborda ele fala, quero uma aspirina. O farmacêutico vai virar para ele e falar, ok, custa X, passa no caixa, vai ser feliz. Resolva o seu problema. Extremamente eficiente, rápido, atendeu, achou, viu o preço, deu desconto, e o cara, João, foi para casa. Só que João foi para casa e não resolveu o problema dele quando ele tomou aspirina, obviamente. E aí o que ele faz? Bom, na falta de uma alternativa, né, fazendo a mesma coisa que eu fiz, eu não estou conseguindo o resultado que eu tinha, então eu vou no médico. O médico, por sua vez, vai entupir ele de pergunta, vai fazer uma anamnese, ele não vai simplesmente entregar a aspirina porque o João pediu. E aí tem alguns outcomes interessantes, aí o médico vai perguntar, né, mas onde é essa dor, desde quando, aconteceu alguma coisa que justifique, seu comportamento mudou, o que está rolando? Por que você, né, o que pode ter acontecido para ter essa dor? E, para confirmar a melhor maneira de resolver o problema dele, o médico, muito provavelmente, vai prescrever alguns exames. E, ao prescrever alguns exames, ele vai conseguir ter um pouco mais de informação, um pouco mais de insumo para poder definir o melhor tratamento. E aí, né, outcomes da história. João, no fim do dia, ele se confundiu. Ele achou, né, que a aspirina ia fazer a dor de cabeça dele passar, mas não passou. Ele foi na farmácia, ele teve o que ele pediu, mas não resolveu o problema dele. Já o médico, né, ele foi lá, confirmou, através dos exames que ele pediu, que ele meio que já sabia, a aspirina não vai resolver o problema dele. João, no fim do dia, deu uma topada
e quebrou o dedinho. E, ao quebrar o dedinho, ele precisava ser engessado. E, ao ser engessado, ele, de fato, conseguiu endereçar o problema dele. Resumo da ópera. O farmacêutico foi eficiente, o médico foi eficaz. E, efetivamente, resolveu o problema dele. Então, mais um aspecto aqui que mostra que você pode ser eficiente, e eficiência não é um problema. Mas, se ela também não for eficaz, ela vai gastar alguma coisa, vai fazer você desperdiçar algo que você tem. Então, assim, né, fazer o que o cliente pede, do jeito que ele pediu, por que ele pediu, e literalmente como ele pediu, não necessariamente garante eficácia. Pode garantir eficiência, mas não necessariamente vai resolver o problema. Aí eu trago agora para vocês imagens chocantes. Assim. Queria fazer um outro ponto de interação. Eu vou da esquerda para a direita. Esse clipezinho aí, quem sabe o que é? Alguém pode levantar a mão? Quem levantou a mão, mantenha a mão levantada, por favor. Beleza. Quem usava efetivamente ele? Seria legal vocês verem isso, é lindo. Ainda tem alguém com a mão levantada? Não, né? Ainda tem uma terceira pergunta que eu não vou nem fazer, que era quem gostava da experiência. O fato de vocês terem baixado a mão na segunda pergunta já responde e elimina a necessidade da terceira. Isso era o assistente do Office, 2013, 2000, sei lá quando, 2000 muito tempo atrás, que era muito bacana, cheio de animação, muito legal, e que foi construído, time para construir, métrica para avaliar, dinheiro gasto, e saiu esse troço aí que ninguém usou no fim das contas, né? Vocês acabaram de comprovar isso. Segundo ponto, alguém tomou Cherry Coke aqui no Brasil já? Mas comprada no Brasil? Galera que é da época, tem um tempinho que isso rolou, né? Já tem algum tempo, tem uma certa entrega de idade aí, mas beleza. Eu também, só para não... Né? Oferecendo empatia no mundo real. A Cherry Coke, por um tempo, ela foi um produto de prateleira no Brasil, por não muito, porque não vingou. A ponto da Coca-Cola, dentro da sua estratégia, teve que ajustar, tirou. Ponto de atenção aqui em relação à eficiência e eficácia é que ela foi extremamente eficiente nos canais de distribuição. Tinha Cherry Coke em latinha, tinha Cherry Coke 2 litros, tinha Cherry Coke KS, só não tinha 600 ml porque ainda não era prática. E, assim, se você quer testar um mercado, você não precisa ir com tudo. Não de primeira. Quem é produtor sabe. Você fatia, experimenta, testa, valida, volta, gera outra hipótese, testa de novo, estabelece um ciclo, é o MVP que fala, né? Ih, gente, deixa eu voltar aqui. Oh, spoiler. Oh, mais spoiler, para voltar acho que tem que ser para baixo. Tá, spoiler demais, vou continuar aqui, volto já, mas vocês já deram uma olhada, legal. Então, a Cherry Coke foi isso, um bom case de eficiência, canais de distribuição, logística, produção, fábrica, e não vendeu o que se esperava, gastou-se embalagem, gastou-se linha de produção, gastou-se dinheiro. Não foi eficaz. Terceiro e último exemplo, o Windows Phone, a primeira versão, não os da Nokia, lá atrás. Na época, mais ou menos, que saiu um negócio de uma Apple aí chamado iPhone, e o Steve Ballmer, que era o presidente da Microsoft na época, falou, esse troço não dura 6 meses. Fez cerimônia de enterro na rua, enterraram o iPhone, coitado do iPhone. E falou, a gente é líder isolado, inquestionável no sistema operacional. A gente vai lançar um telefone, é óbvio, o telefone tem um sistema operacional também, como a gente não vai dar certo. E aí foi prepotência mesmo. Vamos embora, vamos fazer arrebentar, o Windows Phone vai ser tão sucesso quanto é no desktop. Alguém tem um Windows Phone aqui? Você tem? Aqui, eu perguntei aqui. Se fosse bom, você usava. Se está em casa, é porque é relíquia. Então, assim, se você não... O Windows Phone... E, assim, não é que não tenha mercado. Mas, assim, ele se propôs a ser um produto de massa. Não foi. Vocês chegaram... Alguém queria... Eu perguntei se tem, agora vou perguntar no passado. Alguém já teve, na época que isso lançou, alguém? 0, 1, 2, 3, 4. Não, esse modelo foi o primeiro. Que aí tinha muito PDA também na época, uns iPads da Compaq e tal, que usavam esse sistema operacional. Eu tive também. E depois eu vendi. Enfim. Então não adianta, de novo, ser extremamente eficiente, porque, para esse telefone ser produzido, vocês imaginam. Dinheiro, investimento, tecnologia, tempo, conhecimento, que poderia estar sendo aplicado em outra coisa. Se ao menos se testasse, se ao menos se procurasse entender efetivamente
se tem fit, tem uma série de validações aí, sabemos, né? Não é o objetivo aqui passar por todas, mas vocês sabem do que eu estou falando. E provavelmente poucas delas foram feitas. A única validação foi o Steve Ballmer dizendo, claro que vai dar certo. Não deu. E aí, vocês já viram, mas eu vou trazer para o contexto aqui, né? O que tem que vir primeiro, no fim das contas? Eu não sei se já tiveram o prazer de ver essa imagem, mas eu vejo isso acontecer mais do que eu gostaria. Disseram para essa pessoa que, bom, se você quer arrancar um coco, tem aqui um procedimento. O que você vai fazer? Você vai botar uma roupa XPTO ou tirar o seu sapato e tal, vai usar uma cordinha, tem um equipamento, uma feature, que faz ele subir no coqueiro. Você vai subir no coqueiro e vai pegar o coco. Ele falou, beleza, entendi o procedimento. Vou fazer exatamente dessa forma, porque essa é a melhor forma. Está aqui procedimentado, documentado e validado. E aí dá isso. Quando o resultado é menos importante que o processo, ou quando o processo é mais importante do que seguir o resultado, o que você vai ter nada mais é do que um processo seguido, não necessariamente um resultado. Então, você pode ser extremamente eficiente. O rapazinho aqui do coqueiro foi extremamente eficiente. Fez o que se dizia como a melhor prática. Precisava? Vocês acham realmente que faz sentido isso? O coco está ali. Enfim, e isso acontece, assim, não precisa responder, a pergunta é retórica, mas vamos lá. Quem aqui já teve a oportunidade de visualizar uma situação como essa no dia a dia? Assim, sem a resposta do detalhe, mas levanta o braço, eu quero ter essa satisfação. Vai. Eu admiro quem não teve. Fico muito feliz pelos poucos que não levantaram o braço aqui. Enfim, seguindo. É importante a gente tomar cuidado com isso aqui, que é o que eu gosto de chamar de alvo ao tiro. O que é o alvo ao tiro? A gente sabe que o movimento natural, quando a gente pensa em arco e flecha, é você pegar, pode servir com arma de fogo também, enfim, mas você atira no alvo, define um alvo e atira. Espera acertar, e sucesso para você acertar esse alvo. No mundo em que a gente vive, que muda frequentemente e de uma forma cada vez mais alucinada, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer no nosso dia a dia, considerando que as flechas são os nossos produtos, serviços, e aí você pode preencher aqui com o nome que você entender, desde que faça sentido. Você pode chamar de hipótese, você pode chamar de POC, você pode chamar de MVP, você pode chamar de o que for. Mas são as ideias que você precisa ter para conseguir entender se você vai gerar valor para o seu negócio. E o cliente está lá, ele é o target no fim do dia e ele tem a necessidade dele de forma estática. Ele provavelmente muda menos do que a quantidade de possibilidades do problema dele ser resolvido que as empresas procuram entender. Mas é muito comum, ainda assim, a gente ver a empresa fazendo isso. O contrário. Ou seja, construindo uma solução, tendo a solução, seja por apego, seja por algum viés, seja por falta de grana, seja por falta de flexibilidade, pega a solução e fica tentando enfiar ela no cliente, fazendo o contrário, dizendo, e, às vezes, inclusive, de que o cliente é que não entendeu o produto, por isso que não está vendendo. E isso é muito surreal, porque, no fim do dia, a gente precisa fazer o produto para o cliente, não o contrário. E a gente, assim, vou de novo, quem aqui já viu esse tipo de coisa acontecer? Quem já viu o alvo ao tiro acontecendo? Ter um produto primeiro e depois a gente vê o que dá. Pois é. E na hora que essa decisão é tomada, não é por maldade. A decisão é tomada com uma crença genuína de que aquele produto vai fazer sucesso. Só que é uma crença genuína de um indivíduo, geralmente, ou de um grupo deles, e não validada. Então, ela pode até ser e metrificada, né? Vamos lembrar lá dos 3 exemplos. Então, ela pode ser super eficiente em termos de construção, fez um belo de um PPT, fez uma pesquisa, fez benchmark, fez o cacete. Chegou na hora do teste da vida, não rolou. Então, assim, esse é um ponto importante. Evitem o alvo ao tiro. Por quê? Não porque é bonitinho fazer o movimento pensado ao contrário, mas é porque as flechas não são infinitas. Dinheiro não é infinito. Tempo não é infinito. Então, se você gasta muito dinheiro fazendo de qualquer jeito qualquer coisa para ver o que dá certo, ou gasta muito dinheiro fazendo alguma coisa, e antes de jogar isso fora, porque você já empregou dinheiro demais, você precisa escoar de alguma maneira, você está fazendo alvo ao tiro, você não está fazendo tiro-alvo, você não entendeu o alvo.
Você criou um alvo e foi. Então, assim, custa muita coisa fazer isso, desperdiça-se muito, se você não tiver noção de o que você quer acertar. Então, assim, é importante, né? Não é o alvo que tem que ir em direção à flecha. Acho que, meio que intuitivamente, todo mundo aqui sabe que a gente precisa que as flechas, né, vão até o alvo. E aí tá, legal, bacana, já entendemos que eficiência e eficácia não são a mesma coisa, entendemos que não adianta ser eficiente sem ser eficaz, mas deve ter um jeito, então, tá, legal, como é que a gente sai do outro lado e evita desperdiçar? Existem várias formas de fazer isso, mas conceitualmente tem algumas informações, tem o valor de alguns pontos a serem buscados que, se feitos em conjunto, diminuem muito o risco da gente estar desperdiçando alguma coisa, porque você anda na direção de aumentar a eficácia, não a eficiência. Para você conseguir aumentar a eficácia, você precisa primeiro definir o que isso significa. Eu gosto muito, eu sei que sou um pouco suspeito para falar, porque, além de adotar o framework, eu sou trainer do framework também, mas eu gosto muito de Fit for Purpose. Não sei se vocês conhecem. Quem aqui já ouviu falar de Fit for Purpose? Legal, bacana. Falaremos um pouquinho mais sobre isso, porque ele ajuda a direcionar eficácia. E ele ajuda porque ele começou buscando responder duas perguntas fundamentais, e elas são orientação direta à eficácia. Primeiro, pergunta 1. Como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo é realmente uma melhoria na nossa solução ou entrega valor? Porque a gente pode achar um monte de coisa, mas como é que a gente sabe? Porque quem acha, não sabe. A segunda pergunta é, será que a gente sabe o que faz os nossos clientes nos escolherem e não o concorrente? O que eles valorizam? O que é importante para eles? Se a gente começa a orientar as nossas ações, a nossa energia a tentar descobrir e responder essas duas perguntas, a probabilidade da gente ser ineficaz é muito baixa. E eficiência pode ganhar vários contornos diferentes, pode ter várias roupas diferentes, mas eficácia tem uma roupa só. O cliente satisfeito, consequentemente, os indicadores vêm, o negócio fica perene e pode reinvestir, continuar fazendo sucesso. Então, assim, primeiro a gente tem que olhar para o cliente, não adianta a gente pensar na estratégia olhando para o negócio. Então, é a dicotomia, né, client centricity, business centricity. Na prática, a gente sabe que, por muito tempo, o business centricity funcionou, porque a gente vivia num mercado, num terreno, num contexto temporal, inclusive, onde o business centricity funcionava. E funcionou por muito tempo. Mas acho que o mundo não é estático. À medida que a tecnologia evolui, à medida que as pessoas evoluem, as necessidades mudam também. E hoje a gente precisa ser muito mais adaptável do que prescritivo. Então, a gente precisa botar, de fato, o cliente na frente, mas de fato. Porque a gente fala muito de client centricity, mas é muito difícil agir de forma client-centric. O Fit for Purpose é um framework que ajuda muito a encontrar uma caixa de ferramentas e um método de trabalho que ajuda a aumentar a eficácia. Então, ele é fundamentado em a gente entender primeiro o cliente e definir a estratégia depois. E não definir uma estratégia e ver qual é o cliente que encaixa nela. São duas coisas bem diferentes também. Então, assim, não sei, assim, a imagem não está das melhores, acredito que por conta da projeção, mas, enfim, eis o framework Fit for Purpose. Não é aqui o objetivo passar profundamente por ele, mas sim pelo valor que ele traz. Então, quando a gente está falando em eficácia e respondendo a pergunta lá, beleza, sabemos que ser eficiente não é suficiente se não for eficaz. Mas como é que a gente é eficaz? Então, alguns passos são importantes. Passo 1, conheça o seu processo. Se conheça. Conheça como a sua empresa funciona, conheça como a sua solução se posiciona no mercado, conheça o que você pode e o que você não pode fazer. Entenda os seus limites, porque também não adianta nada você tentar fazer aquilo que você não vai conseguir. Você vai gerar buzz, vai gerar expectativa e vai frustrar todo mundo e vai dar um tiro no pé e as coisas não vão andar. Então, ele tem um resumo aqui, uma parte ferramental do Fit for Purpose que ajuda muito isso são os 3 componentes. Basicamente, assim, todo produto ou serviço tem 3 componentes: design, implementação, self-delivery ou entrega de serviço. No design mora o quê? Mora a parte abstrata, a ideia, o plano.
o posicionamento do produto, da empresa, do negócio, do serviço, do processo, do que for. Na implementação mora como? Sai do concreto, perdão, sai do abstrato, vai para o concreto, materializa aquilo que foi pensado. Então, no primeiro caso, você tem decisões como... Tem um exemplo da pizzaria aqui, não sei se alguém já ouviu falar, mas, enfim, foi um case bem legal que foi feito. Primeiro case de Fit for Purpose no Brasil, feito numa pizzaria, num negócio fora de tecnologia, mas produto também. Nesse caso, rapidamente, o contexto é o design, é você decidir, por exemplo, que tipo de pizza você vai servir, que tipo de público você quer atender, em que lugar você quer estar. A implementação está relacionada a como você vai fazer isso acontecer. Ou seja, quem você contrata, que ingrediente você tem, que ponto você vai querer comprar, se você vai atender via delivery, decidido pelo design, qual é a equipe de motoqueiro que você vai ter, que motos você vai comprar, e assim vai, né? Decisão de canal e tal. E, então, o design está para o quê, implementação para o como, e o service delivery está para customer experience, a experiência que você oferece para o teu cliente. E esses três componentes estão amarrados. Se a gente negligencia um dos três, a gente vai ter problema. Porque se a gente pensa bem, executa mal, vai gerar uma experiência ruim. Se a gente pensa bem, executa bem e gera uma experiência ruim, não se preocupa com ela, não vai ser legal. Se a gente pensa mal e executa bem, a gente cai o risco. Mesmo que a gente crie uma boa experiência, a gente cai no risco de fazer bem feito e ser ineficaz. Então, é importante a gente olhar os três aspectos. Então, conheça o seu processo. Além disso, conheça o propósito do cliente. Entender o que motiva o cliente a adquirir o teu produto e não o da concorrência faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque você consegue entender o que motivou ele e, consequentemente, como você pode lidar com a informação e o conhecimento que você adquire sobre o que motivou ele. Essa é uma das ferramentas mais importantes do Fit for Purpose, que é o Fit for Purpose Card. Ele tem 3 perguntas, e ele, ao invés de buscar uma informação que não esteja relacionada ao propósito do cliente, ele primeiro tenta entender o que é importante, o que motiva o cliente, o que motivou ele a tomar aquela decisão de comprar, contratar, consumir teu produto ou teu serviço. Depois disso, tem uma taxonomia mais simples do que o que a gente está acostumado a ver. Vai de 0 a 6, ou de 0 a 5, ou de 1 a 5. Existe um grau de flexibilidade. E você, nessa pergunta, busca entender como esse propósito que trouxe ele está sendo atendido. E aí você consegue, inclusive, extrair informação de se está bem, se está meh, ou se está bom. Para o Fit for Purpose, isso é negativo, neutro e positivo. Então, você sabe o que motivou, sabe o quanto o teu produto ou serviço está sendo atendido, e a terceira pergunta gera uma narrativa, insights, detalhamento. Por que você está indo mal? Isso vai ajudar você a entender o que você pode fazer para melhorar. Por que você está indo bem? Isso vai ajudar você a entender o que você tem que manter. Entre outras variações que a gente vai seguir também. Então, é extremamente rico e poderoso saber o que o cliente quer primeiro, para definir a estratégia depois. Então, além de conhecer o processo e além de conhecer buscar o propósito do cliente, eu estava mostrando no slide anterior o CARD, que é um ferramental do framework. Mas o conteúdo que o CARD extrai como pesquisa, que é o que a gente chama de voar por instrumentos, também pode ser adquirido se você conversar com o cliente no corpo a corpo. E existe toda uma área da empresa, de qualquer empresa, que tem contato direto com o cliente. Vendas, atendimento, pré-vendas, pós-vendas, customer care, vários nomes diferentes. Mas quem está no momento da verdade com o cliente tem a possibilidade incrivelmente poderosa de conseguir extrair as informações mais importantes para você entender se o negócio está indo bem ou mal, mesmo que não amparado por uma pesquisa. Então, você tem a combinação de ferramentas, né, 2 aí, o instrumento é a pesquisa, e o que a gente chama no framework de voar visualmente é simplesmente fala com o cliente. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha uma estratégia, tinha um diretor de vendas que dizia o seguinte: você quer conhecer o cliente, você precisa de TBC. Sem TBC, você não conhece o cliente. Alguém aqui já ouviu falar disso? Sabe o que é TBC? Ninguém? Nenhum palpite?
tira a bunda da cadeira. Sai do escritório e vai falar com o teu cliente. E assim, eu não sei vocês, mas na minha experiência até aqui, não é pouco tempo, eu já tive a oportunidade de viver em segmentos diferentes, em empresas de portes diferentes, onde às vezes falar com o cliente parecia um troço venenoso, assim, sabe? Parecia Covid. Não, o cliente, não, peraí. O cliente é do comercial. Isso é um absurdo. O cliente é da empresa. Então, assim, falar com o cliente é fundamental. Parece óbvio, mas no dia a dia não é tão simples assim. Então, assim, se você conhecer o cliente primeiro, definir a estratégia depois, a probabilidade de você criar uma estratégia, uma solução, uma feature, um produto, no nível que for, operacional, tático, estratégico, ineficaz, é menor. Porque você está guiado por informações de altíssima relevância. Seguindo, é importante metrificar os propósitos que você coletou, seja no card, seja nas interações com o cliente. E, por mais estranho que pareça, o propósito é subjetivo, cada um tem um, sim, cada um tem um. Mas a gente consegue, através do framework, tabular e organizar uma massa de informações e de pesquisas e de interações de maneira a prepará-las para transformar em decisões e não só em achismos, em insights mais rasos. Então, assim, esse é um exemplo de uma outra ferramenta do framework, chama Box Score, que metrifica propósitos. Aqui, eu não sei se tem o vermelhinho, não vou nem arriscar para não passar de novo para não dar spoiler. Mas, assim, você tem os propósitos que foram depurados das respostas que foram coletadas dos clientes. E, assim, mas o cliente escreveu, todo mundo escreveu conhecimento, teamworking, né? Esse card aqui, essa tabulação, foi feita em cima de um meetup que eu rodei lá na Serasa. Então, perguntamos para o público o que motivou eles a ir até aquele meetup, se o que motivou eles foi atendido e por quê. E aí tivemos aqui esses insumos. É claro que eles não vão dizer a mesma coisa, porque é uma narrativa e é humano. Eles só vão dizer a mesma coisa se a gente fechar o card, der as opções para ele marcar. É possível, mas limita. Evita que a gente pegue, como a gente enviesa quando a gente fecha um card, você pré-determina as respostas. Logo, você abre mão da surpresa, abre mão daquilo que você acertou sem ver. E isso acontece também. O case da pizzaria tem um excelente exemplo disso quando a gente fala de sobremesa, por exemplo. Então, dá para metrificar. E aí você tem os positivos, neutros, negativos e a quantidade de propósito, a quantidade de vezes que aquele propósito foi sinalizado. Para normalizar o propósito, isso é uma atividade extremamente estratégica. Não é uma atividade operacional. É uma atividade onde, lendo as respostas e lendo as motivações, o grupo que decide a estratégia da empresa, do produto, da área, da BU, enfim, tem a oportunidade de entender como ele quer consolidar aquilo ali para ajudar a definir o posicionamento. Isso é uma decisão extremamente sensível e que é importantíssimo que seja tomada por quem define a estratégia. Então, é possível medir. A forma de ler e tal, no finalzinho tem um ponto que eu deixei para vocês que vai ajudar, para a gente não aprofundar aqui, porque não é o drive, mas estamos numa jornada. Você se conhece, você busca conhecer o cliente, você mede, você tabula, e aí o que falta? Priorizar. Você já conhece o propósito, você já sabe quão bem ou mal você está, você sabe o que motiva o cliente, você sabe mais detalhes do porquê ele está feliz ou não está com o que você tem. E aí você precisa, de alguma maneira, fazer alguma coisa com isso, porque você tem muito conteúdo, muito rico para poder ajustar a tua estratégia. E aí você tem uma outra ferramenta, porque assim, por que a gente precisa priorizar? Né? E por que ajustar a estratégia é importante? Porque nem o mercado, nem o cliente ficam avisando para a gente que vão para a direção A ou direção B. A gente precisa se adaptar. E Business Agility, no fim das contas, é sobre adaptação. Eficácia é sobre adaptação. Não adianta você ter 1000 técnicas e se entender extremamente eficiente em pivotar rápido, se pivotar rápido for caro, demorado e exaurir o time que você tem. Não basta isso tudo, basta você ser preciso, simples, que nem seu João lá. Durou 100 anos só porque ele não morreu. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar. E aí você tem uma outra ferramenta do framework, que chama matriz de segmentação.
onde você compara o seu plano estratégico, a sua visão de segmento de público-alvo, lembra, design, lá no abstrato, onde que você quis se posicionar, e compara com o grau de satisfação dos propósitos que você apurou. E aí, com base em cada possibilidade, né, entre se está dentro ou fora do teu público-alvo, e se está bom, neutro ou ruim, você tem algumas recomendações do framework, para você, inclusive, decidir qual propósito você quer atacar primeiro. O que você quer energizar primeiro? Você quer recuperar um que não está bom? Você quer maximizar e potencializar o que está neutro, o que já está bom? Você quer mudar a tua estratégia porque você está atendendo uma coisa, as pessoas estão te procurando por algo que você nem imaginou que elas iam te procurar? E aí você quer adaptar a tua estratégia para trazer esse propósito para a tua realidade? Você tem N possibilidades. Não há uma prescrição, aqui não é uma receita, aqui é uma anamnese, assim como o médico. E aí, assim, qualquer produto ou serviço que seja fit for purpose, ele está literalmente feito, pensado e evoluído para atender ao que motiva o cliente a te escolher e não escolher outro concorrente. Dificilmente existe ainda, mas é cada vez mais difícil a gente ter mercados onde você só tem um player. E se você não for rápido, alguém vai ser. Então é importante você estar sempre atento ao que o cliente espera, e aí não é o que o cliente pede. É efetivamente, por isso que a pergunta não é o que você quer. A pergunta é, o que você queria resolver quando você veio para cá? O que você estava buscando? Porque ele pode encontrar várias maneiras de atender aquilo que ele quer. Então, assim, esse é um ponto importante. Como você posiciona a sua abordagem vai definir a tua probabilidade de eficácia versus o risco de desperdício. Vai ajudar a diminuir o risco de desperdício de você sair fazendo primeiro para ver no que deu depois. Então, quanto mais você conseguir ter um ferramental, e o Fit for Purpose dá isso, para melhorar a tua acuracidade, a probabilidade de você desperdiçar a flecha é muito menor. Muito menor. Então, é importante ficar atento. E, assim, certeza, se a gente assume que a gente sabe, vide Steve Ballmer lá com o telefone, não, vai vender, o iPhone vai morrer. Certezas individuais, impressas na estratégia da empresa, é muito perigoso. Muito perigoso. Então, é sempre importante testar. Testar sempre. Mas, assim, vamos concordar que se você já tem os inputs das motivações do cliente, já tem os inputs de se ele já está bem ou mais satisfeito ou menos satisfeito. Inclusive, você pode rodar esse card para concorrência, abordando os clientes, fala, por que você escolheu aquele produto, meu concorrente, entre parênteses. Você vai entender o que motiva o cara, você consegue criar soluções muito mais adequadas ao propósito de consumo, não chama Fit for Purpose à toa. Então, um ponto importante aí é conseguir ser eficaz, porque eficácia, no fim do dia, evita jogar dinheiro, tempo, conhecimento, motivação fora, em coisas que ninguém vai querer. Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente nortear isso dessa forma. Então, assim, como eu acabei de dizer, os produtos que são fit for purpose evitam desperdício. Se evitam desperdício, por mais eficientes que sejam os processos que levam soluções e produtos que não atendem à necessidade de ninguém a acontecer, menos provável é que o seu negócio sofra ou perca dinheiro ou tenha a sua perenidade afetada. Tem uma frase meio polêmica que eu ouvi uma vez, mas que eu, em essência, concordo muito, que é assim, eu prefiro ir de Fusquinha para o lugar certo que de Ferrari para o lugar errado. E faz muito sentido, é muito por aí. Não precisa ser complexo. Os produtos que são criados para ser adequados ao cliente, eles evitam desperdício por natureza, porque eles são orientados à eficácia. E não é à toa, não é empírico. Tem todo um processo de construção, como eu passei com vocês aqui. Então, assim, dá para ser eficaz, dá para metrificar e dá para, aí sim, se a gente está direcionado por fazer a coisa certa, fazer certo vai ajudar bastante. Mas, assim, para isso, a eficiência tem que trabalhar a serviço da eficácia, não ao contrário, e não independentemente. Então, como no começo da apresentação eu comentei com vocês, eficiência e eficácia não serve para nada. Com isso a gente fecha. Agradeço vocês. Deveria ter Deixa eu voltar aqui.